Olha o que o Bolsonaro pensa de você, Bolsominion. Agora tem sempre os malucos ali que ficam aquela ideia, né, de AI-5, intervenção militar, que as Forças Armadas, os chefes militares jamais iam embarcar nessa. Mas Moraes tenha caráter, mostra a verdade! Não tem disso nenhum, seu ministro. Me desculpe por ter exagerado na forma, na entonação, tudo bem, a opinião do senhor, a gente lamenta. Eu gostaria de convidá-lo para ser meu vice em 26. Bolsonaro, para tentar se salvar da cadeia, resolveu xingar seus próprios apoiadores de malucos. Não teria desmobilizado os caminhoneiros lá atrás. E talvez, para minha figura, o pessoal não fez absurdo. Agora tem sempre os malucos ali que ficam aquela ideia, né, de AI-5, intervenção militar, que as Forças Armadas, os chefes militares jamais iam. Imagina ser apoiador dessa praga e aí ver o seu bandido de estimação te xingando de maluco. Ficaram rezando pra pneu, ficaram aí chamando até intervenção alienígena, ficaram cometendo todo tipo de crime para depois serem chamados de malucos. Esse cidadão que está aqui é um marxista, advogado do MST. O Alexandre de Moraes, vocês sabem qual é a vida pregressa dele. O Barroso, vocês também sabem. Quais eram os indícios que o senhor tinha que nós estaríamos levando 50 milhões, 30 milhões de dólares? Não tem disso nenhum, seu ministro. Tanto é que era uma reunião para não ser gravada, um desabafo, uma retórica que eu usei. Se fosse outros 3 ocupando, teria falado a mesma coisa. Então, me desculpem, não tinha essa intenção de acusar de qualquer desvio de conduta dos senhores 3. Quais eram os indícios que o senhor tinha que nós estaríamos levando 50 milhões, 30 milhões de dólares? Não tem disso nenhum, seu ministro. Não tem disso não, seu ministro. Tanto é que era uma reunião para não ser gravada, um desabafo, uma retórica que eu usei. Não tem disso não. Então, me desculpem, não tinha essa intenção de acusar de qualquer desvio de conduta dos senhores 3. Me desculpem. Ah, cara do coitadinho, gente. Nem parece mais aquele machão que dizia que não ia respeitar mais ordens judiciais. Tá aqui, ó, com essa cara de cu agora. Eu tô fazendo esse vídeo, gente. Isso aqui é um print dele durante a audiência que tá rolando agora, tá? Ele tá prestando o depoimento dele. Mas eu tive que gravar esse vídeo rapidinho aqui pra falar, gente do céu, acabou de começar o depoimento dele e é uma coisa assim assustadora. É patético. O cara tá fazendo propaganda eleitoral, não tá falando nada com nada, tá fugindo do assunto pra caralho. E pra melhorar, o Alexandre de Moraes, com 5 minutos de depoimento, o Alexandre de Moraes pegou e falou assim, ó, o senhor disse isso. O senhor tem provas disso aqui? Não. Aí eu tirei esse print agora. Não, eu não tenho prova não. Inclusive eu queria pedir desculpa aqui pro senhor, desculpa pros ministros. Meu Deus do céu, que patético. Eu vou trazer os cortes dessa live, dessa live não, que isso aqui não é uma live, é dessa transmissão, mas ela precisa acabar, ela ainda tá acontecendo. Mas eu tinha que vir falar isso daqui, muito horroroso. O cara tá fugindo do assunto, o cara falou do Flávio Dino, que eu vou trazer também. O Flávio Dino nunca questionou as urnas, eu vou trazer um vídeo falando sobre isso. Eu vou pegar os cortes aqui e vou fazer vários vídeos a respeito desse assunto. Mas assim, ó, patético, gente, patético. Inacreditável, vocês viram essa? O Bolsonaro, em depoimento, na frente de todo mundo, convida o Alexandre de Moraes para ser seu vice em 2026. Posso fazer uma brincadeira? O senhor sabe. Eu perguntaria aos seus advogados antes. Eu gostaria de convidá-lo para ser meu vice em 26. É isso aí. Eu declino novamente. Piada pronta, ridículo. Olha, os bolsonaristas já estão caindo de pau em cima do Bolsonaro. Professor Djalma, analista da política, já curta, compartilhe e comente esse vídeo, que ele é muito hilário. Então nós vamos pegar aqui alguns trechos já que estão nas redes sociais. Calma, respira, você não está em Nárnia, nem no episódio de Black Mirror. Sim, o homem, Bolsonaro, o valentão, que chamava Moraes de cabeça de ovo, agora quer que ele seja seu vice. Exatamente, Bolsonaro em 2021 dizia, esse Xandão tá acabando com a liberdade. E agora, juntos, prontos para 2026, como Sandy e Júnior da República. E as pessoas da direita já estão dizendo, mas eu pintei o rosto de verde e amarelo, eu fiquei 3 meses na frente dos quartéis tomando chuva, frio, fazendo a higiene nas ruas. Ah, não acredito nisso. E o pessoal da esquerda está dizendo, agora eu estou confuso, será que eu votei certo? Então vamos lá. Nós poderíamos já simular a chapa eleitoral fake. Bolsonaro, Alexandre de Moraes assim. Bolsonaro e Moraes. Um corta a verba, o outro corta o zap. Juntos eles cortam o que for preciso. Até a própria coerência. A chapa 2026 que ninguém esperava. Nem eles. Então, se a chapa se confirmar, 2026 vai ser tipo BBB misturado com Game of Thrones. Traição, aliança e todo mundo sendo bloqueado no WhatsApp. Então, para terminar, o seguinte, ó. E aí? Você votaria na chapa Bolso Moraes?
Comente aqui sim, não, e o que você achou dessa brincadeira, né? O desespero, na verdade, do Bolsonaro. Comente aqui que pra nós é muito importante. Gente, sinceramente, que péssimo dia pra ser bolsonarista. Olha esse depoimento do Bolsonaro. Ele passou anos e anos falando que ele não ia obedecer ao STF, muito menos ao Alexandre de Moraes, falando que o Alexandre de Moraes era isso e aquilo, que a gente não tinha que obedecer, que a gente tinha que falar poucas e boas pro Alexandre de Moraes, que era perseguição política e não sei o quê. Pra hoje, no depoimento, ele ficar mansinho desse jeito, pedir desculpa pra Alexandre de Moraes, falar que não tinha indícios do que ele tava falando, que era só um desabafo, chamar o Alexandre de Moraes pra ser vice dele em 2016, se ele for candidato. E que é isso, gente? Esse Bolsonaro tá fazendo os bolsonaristas de palhaço, né? Qual que é a mensagem que ele quer passar pros bolsonaristas? A mensagem é de que, enquanto não tem processo, a gente larga o pau nele, mas quando tiver ali na mesinha dos réus em depoimento, faz o que tiver que ser feito pra se safar? Pra mim isso é mensagem de covarde, não é mensagem de gente corajosa, não, sinceramente. Se eu fosse bolsonarista, estaria muito chateada, mas como tô longe de ser, eu tô achando o máximo. Deixa de ser um patife, Alexandre de Moraes. Um patife. Me desculpe, não tinha essa intenção de acusar de qualquer desvio de conduta dos senhores três. Posso fazer uma brincadeira? O senhor que sabe. Eu perguntaria aos seus advogados antes. Eu gostaria de convidá-lo para ser meu vice em 26. É isso aí. Vamos de resumo, gente, de tudo que eu vi até agora do julgamento do Bolsonaro. Vamos começar com ele elogiando o Lula, gente. O presidente Lula tem um coração muito grande. Para de história, sempre fico sem graça. Referente ao Pix que ele recebeu dos trouxas que mandou dinheiro pra ele, ele disse, gente, que arrecadou mais dinheiro que o Criança Esperança. E ressaltou que sim, gente, é sinal que as pessoas gostam da gente. 18 milhões, né, amor? Só 18 milhões. Só que foi muito além do que ele precisava, né? Acho que ele precisava de, sei lá, 8 milhões, não sei, 5 milhões e arrecadou 18. Não contente, ainda convidou num ato de brincadeira pra quebrar o gelo Alexandre de Moraes pra ser vice dele em 2026. Garoto, é tapa! Eu não sei como o Alexandre não levantou e me deu um tapa nele. Porque se eu fosse o Alexandre, amor, não tem decoro, não tem cocoro, não tem... Era pá, só um na cara. E por final, gente, ele afirmou o porquê ele não foi passar a faixa pro Lula na posse do Lula. Ele disse que a eleição dele com o Lula foi a maior de todas, isso não tem como negar, né? E ele estava com medo, sabe de quê? De ser vaiado. Ele não ia ter a maior vaia do Brasil naquele momento, ele não merecia isso. Então por isso que ele não foi passar a faixa pro Lula. Garoto, para de história! Eu fico olhando assim, dá agarrado no pescoço, e só soltar quando eu ver roxo, feliz. Enfim, gente, vamos ver o que vai dar até o final. Olha o teimoso mesmo. Vamos aqui fazer algumas análises do discurso. O general Heleno, quando acaba se entregando, acaba colocando que não houve possibilidade, ele está dizendo nas entrelinhas que essa era a vontade, essa era a inclinação do que eles queriam fazer. Quando o Bolsonaro brinca e diz que quer Alexandre de Moraes como seu vice na chapa das próximas eleições, ele está demonstrando que ele coloca na chapa quem tem poder. Ele, quando colocou militares, ele queria pessoas com poder perto dele. Ele vai colocar Alexandre de Moraes, se Alexandre de Moraes aceitasse, porque ele quer alguém poderoso, que ele acha mais forte que ele. Então, antes ele era um pau-mandado das Forças Armadas. Agora, ele se propôs a ser um pau-mandado do Supremo Tribunal Federal. E aí, Bolsonaro pirou? Ficou doidinho? Viu como é o mito? Ele agora convida o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes já não é mais inimigo de vocês, viu? Então não faça mais ameaças ao Alexandre de Moraes nem à família dele. Beleza? Posso fazer uma brincadeira? O senhor que sabe. Eu perguntaria aos seus advogados antes. Eu gostaria de convidá-lo para ser meu vice em 26. É isso aí. Eu declino novamente. Revelação do julgamento de Bolsonaro conta que os militares, apesar de toda a liberdade que eles tiveram de investigar as urnas eletrônicas, eles foram lá com seus técnicos, mexeram, procuraram a tal da fraude que eles falavam, eles mesmos conseguiram constatar e fizeram um relatório interno deles, dizendo para Bolsonaro que não tinha aonde apontar fraude nas eleições, não existia como falar que teve fraude, porque eles não encontraram nenhuma prova de fraude na investigação que eles mesmos fizeram. Acontece que Bolsonaro, mesmo sabendo que não tinha fraude nas urnas, que estava tudo certo com o processo eleitoral, ele editou esse documento e colocou ali a possibilidade de uma fraude escrita nesse documento e colocou para o seu público bolsonarista essa ladainha que a gente ouve até hoje de que as eleições foram fraudadas e de que Lula não ganhou as eleições.
Ou seja, está provado que o bolsonarismo foi massa de manobra todos esses anos de uma mentira que nem Bolsonaro acredita, que nem seus líderes acreditam e que fizeram sim de propósito essa divulgação para que realmente tentasse aí desesperadamente mudar o jogo eleitoral, sendo que perderam as eleições e sabem que perderam as eleições. E por isso ficaram tão desesperados e tentaram um golpe de Estado e tentaram um monte de loucura depois nos dias seguintes e no 8 de janeiro. E aí, pessoal, quando a gente chama bolsonarista de gado, eles ficam bravos, né? Mas quem que age dessa forma, né? Recebe uma mentira e fica replicando por anos e anos essa mentira sem questionar. E agora tá provado, inclusive por boca aí de um bolsonarista, do Mauro Cid, que sim, que foi uma mentira plantada conscientemente, essa questão da fraude nas urnas. Assista essa e mais outras revelações aí na continuidade do julgamento que continua hoje. E hoje é o Bolsonaro que vai falar também, viu, gente? E a gente vai cobrir e vai poder passar notícia verdadeira aí pra vocês. Compartilha esse vídeo e segue pra mais notícias como essa. Um abraço a todos e todas. Viva a nossa democracia. Bolsonaro, ao ser questionado do porquê, logo depois dele ouvir uma sentença do Supremo Tribunal Federal do Pleno, ele convocou os militares. Se isso seria um respeito às 4 linhas da Constituição. Foi perguntado isso por Gonet. Bolsonaro, porque eles se formaram comigo, que são meus amigos. Quer dizer, já não é mais para ameaçar o Supremo. Ele acha que todo mundo é otário. E interessante, logo em seguida ele falou que esse governo iria cair de Maduro, como está caindo. Sabe de onde ele tirou essas informações? Das vozes que pululam na cabeça dele. Ele não se baseia em dados oficiais, ele vive um mundo paralelo e ele levou a população a viver esse mundo fantasioso, paralelo, essa sétima dimensão que eles vivem aí, essa verdade que inexiste no mundo real, é uma verdade própria de cada um deles. Como é difícil ouvir o Bolsonaro. As pessoas normais que não estão afetadas por essa doença mental sofrem. É sofrido. É sério, me nauseia, é uma coisa ruim. O sujeito mente, fala. E às vezes parece que ele acredita nessas mentiras, viu? Eu não sei se é só uma manipulação. Tem que se fazer um teste psicológico nesse sujeito. Agora não, porque se faz um teste e descobrem que ele é uma pessoa com problemas mentais, ele pode ser liberado, né, da pena, né? Então agora não é interessante, mas seria interessante para ver a cara dos bolsominions que seguiram um lunático durante tanto tempo, acreditaram nele, vivem o mundo que ele apregou. Então assim, pra gente seria muito interessante. Vocês viram o depoimento do Alecrim do Pântano em frente ao Alexandre de Moraes? Seria cômico, se não fosse tão ridículo, né? Gente, cadê o Alecrim do Pântano, aquele que a gente conhece, que ofende todo mundo, que fala um monte de asneira? Simplesmente o homem sentou de forma séria, falando de um jeito mais educado. Como as coisas mudam, não é mesmo? Eu achei muito diferente daquele Alecrim do Pântano que a gente viu. O que será que está acontecendo com ele? A gente sabe que ele não tem medo da justiça, afinal, ele não fez nada de errado. Mas olha, Alecrim do Pântano, quem te viu, quem te vê. Até agora eu não estou acreditando. Decepcionante. Eu achei que você iria enfrentar o Xandão. Eita, que esse Bozo é um paspalho, é um palhaço, que me desculpe os palhaços. Mas, pô, a gente sabe muito bem que ele colocou quase a metade da população brasileira contra o Xandão. Vocês se lembram dos Kids Pretos, né? Vocês se lembram daquele policial federal, né, que tinha que derrubar meu imundo. Aí ele sai com uma piadinha sem graça. Posso fazer uma piada? Posso falar uma coisa? Aí o Xandão falou, primeiro é melhor você consultar, né, seus advogados. Falou rindo assim, né? Aí ele disse, quer ser o meu vice em 2026? Quem? Ele acha que o Xandão vai aliviar pra ele, né, fazendo esse tipo de piada. Irmão, o Xandão vai empurrar com areia até o topo. Deixa eu rodar aqui esse vídeo pra vocês verem. Censor, posso fazer uma brincadeira? Eu perguntaria aos seus advogados antes. Eu gostaria de convidá-lo para ser meu vice em 26. É isso aí. Eu declino novamente. Tá vendo aí como o Bozo é um covarde? É um cagão? Porque ele tá mandando dinheiro lá para Eduardo Bolsonaro. E o Eduardo Bolsonaro tá entrando em contato com parlamentares da extrema-direita lá nos Estados Unidos para aplicarem sanções ao Alexandre de Moraes. Aí vem com esse papinho agora. Não, fora que ele coloca, né, a boiada contra o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes anda com skin de segurança, cara. Porque ele é ameaçado todos os dias. Aí vem com esse papinho, essa cara cínica. Porra, ô Mito, sinceramente, cara, eu me arrependo pelo resto da minha vida em ter votado nesse paspalho em 2018, cara.
Porra, sinceramente, cara, covarde. É um covarde. Tá ok? Gente, curte, comenta, compartilha. Ó, deu nojo. Se eu te falar que Jair Messias Bolsonaro acabou de convidar Alexandre de Moraes para ser vice dele em 26, você acreditaria? Posso fazer uma brincadeira? O senhor sabe. Eu perguntaria aos seus advogados antes. Eu gostaria de convidá-lo para ser meu vice em 26. É isso aí. Eu declino novamente. Meu ministro. Desculpa aqui. Ele falou, meu ministro? Eu perguntaria aos seus advogados antes. Eu gostaria de convidá-lo para ser meu vice em 26. É isso aí. Eu declino novamente. Meu ministro. Desculpa aqui. Como é que os bolsonaristas vão ouvir isso, hein? Caramba, lembra? Aí eu pergunto, aqui a pergunta. Se saísse Jair Messias Bolsonaro com Xandão de vice, os bolsonaristas iam engolir Xandão? O culto ali, onde tudo que Bolsonaro fala é lei? Ao escolher o seu vice Xandão, será que os bolsonaristas aceitariam? Eu acho que aceitariam. Iam abraçar Xandão e falar que Xandão era patriota. Que doideira, né? O sentimento de todo mundo é que não tínhamos mais nada o que fazer. Se tivesse sido feita uma coisa, seria lá atrás, via Congresso Nacional, não foi feito, então tínhamos que entubar o resultado das eleições e poder ter uma voz a perguntar por que não passou a faixa? Eu me submeter a uma vaia da história do Brasil. Só de concordar comigo. E eu me submeter a um. O Cabeção confirma. Ele falou que se ele fosse passar a faixa, ele não ia se submeter à maior vaia, né? Isso só prova, né, que ele sabe que Lula foi eleito pelo povo, né? Porque o que ele acabou de falar? Que ele ia receber uma vaia gigantesca nunca vista antes. Foi isso que ele falou. Um cagão. Não ia conseguir, mas eu quero dizer uma coisa pra ele. A gente é educado. A gente não ia vaiar, não. Você ia passar a faixa como um homem, né? Digno, entre aspas, né? E pronto, ia encerrar ali. Mas você só afirmou que o povo tá com Lula. Entendeu? Porque você ficou com medo das vaias. Você mesmo falou que não ia se submeter à maior vaia, né, que ia ter. Meu Deus, né? É um lazarento mesmo. É um lazarento. O julgamento do Bolsonaro em STF está em intervalo agora, né? Eu estava assistindo. E o Bolsonaro saiu de mito para medroso, né? Por quê? Porque ele já pediu desculpas a Alexandre de Moraes por ter mentido que Alexandre de Moraes recebeu uma bolada de 50 milhões de dólares para ajudar Lula a ser eleito. Ele disse que não é verdade, que ele dizia por aí que as eleições, que as urnas tinham sido fraudadas. E se ele falou, era só brincadeira. Ele também pediu desculpas porque nas suas reuniões em ruas aí das capitais, ele subia ao microfone chamando Alexandre de Moraes de canalha. Ele dizia que Alexandre de Moraes devia ser preso. Ele pediu desculpas, todo mundo ouviu. E ele também aproveitou para chamar de louco aquelas pessoas que estavam acampadas em frente aos quartéis pedindo intervenção militar, a mando de Bolsonaro, e também as pessoas que participaram do 8 de janeiro, a cabralheira lá em Brasília. Ele chamou todas de louco. Bolsonaro, que era tido por visto por muitos aí como um líder, agora é visto como um medroso em uma cadeira de réu, tendo que responder agora por todos os seus erros que ele cometeu até agora. Vamos continuar assistindo aqui. Mais informações eu vou deixar para vocês. Já segue a gente e compartilha esse vídeo para que todo mundo veja o que está acontecendo. Bolsonaro faz o que nós imaginávamos. Ele faz um palanque no STF e começa a distribuir acusações, fazendo propaganda política das suas realizações enquanto governo. 90% mentiras. Mentiras o tempo todo, fake news. Mas o Alexandre de Moraes está dando a corda para ele falar à vontade, né? Ele até agora não se defendeu, ele nega algumas coisas, mas as provas já estão ali. E agora ele chegou num ponto que ele puxou o saco do Alexandre de Moraes e propôs que Alexandre de Moraes fosse vice na chapa dele. O que Alexandre de Moraes respondeu que declina. Está se humilhando. Era tão bravão com o Alexandre de Moraes, fala por trás do Alexandre de Moraes, quando está frente a frente, é um covarde, um fraco. E não há dinheiro que pague você logo no começo ver o Bolsonaro chamar o Xandão de Vossa Excelência, mas de uma maneira tão humilhante para ele, né, que é o bambambam, é o autoritário, ele não gostava de ser chamado de candidato, porque ele dizia que ele não era candidato, ele era presidente da República. Mesmo que naquele momento ele estivesse saindo de um debate em que ele era candidato. O Alexandre de Moraes, em um determinado momento, dá-lhe uma pancada, faz ele desmentir uma fake news, ele pede desculpas. Para os bolsominions deve ser humilhante, né? Ver o mito subjugado, parece um farelo, tá estraçalhado, esfarelado pelo Alexandre de Moraes.